a certo ponto, a literatura no Brasil ela é muito elitista ainda, né? Não é todo mundo assim que tem ou pode ter acesso a livros, né? Os livros também, querendo, não são tão baratos assim. Esse livro aqui, numa produção de venda, ele sai a R$ 40. Mas eu sei que não tem tanta gente que pode dar R$ 40 no Isso. livro, né? Que tem prioridade. Mas aí eu também passei por uma fase dessa no início quando eu comecei a ler muito. Teve uma época de leituras obrigatórias no colégio, lembra? Que tinha que fazer, acho que era vestibular, tinha que ter umas leituras obrigatórias lá. E era um momento que a gente lia muito sobre Machado de Assis, Luiz de Azevedo, e era uma literatura muito pesada, não digo pesada no sentido de ser ruim de ler, mas de ter todo aquele caráter de entendimento para uma criança de 15, 16 anos. Cara, deixa eu te interromper, tô ligado no que onde tu quer chegar, mano. Então, é realmente essa é uma daquela parte que tu falou das tretas, né, mano? Também. É. A treta ela é muito mais... Mas não tem esse de ser um livro assim muito avançado, né? Hoje em dia tem uma briga que os caras falam assim, pô, o cara não quer ler Luz de Camões de Andrade, não quer ler... Bota o cara pra ler um quadrinho, já iniciando o quadrinho, vai que ele pega o gosto ali, sim, né? Mano. Por isso que muita gente critica Crepúsculo e tudo mais, mas, cara, por incrível que pareça, eu acho um barato. Muita gente tá lendo Crepúsculo. Porque é uma galera nova que tá iniciando, galera que tá lendo... Se fosse um outro tipo de escritor, talvez não estaria lendo, estaria né? longe, né? Tem um colega meu que a filha dele queria ler sobre vampiros. Aí o cara vai empurrar Drácula do Bram Stoker, que é uma literatura só em cartas, assim. Não, ele colocou Crepúsculo, a menina gostou de ler e hoje tá, sei lá, fazendo letras, por exemplo. Então, tudo parte ali do início. Eu tive essa certa resistência no início. Eu não gostei muito de literatura justamente por estar lendo Machado de Assis, Luiz de Azevedo, aí eu me distanciei um pouco. Aí depois eu comecei a estudar astronomia. Aí foi quando eu comecei a voltar a ler. E teve um momento específico que até culminou para começar a escrever, que meu irmão, ele resenhava livros para um blogzinho aí e tudo mais, e ele recebia alguns livros em casa para ler e resenhar, né? E teve um livro específico que eu vi, caralho, isso aqui dá para eu fazer isso daqui, que foi Psicose, do Robert Bloch. Tem aquele filme do Hitchcock, Psicose, né, da faquinha lá no banheiro e tal. O filme tem a ver com o livro? O filme é baseado no livro. É mesmo? O filme é baseado no livro do Robert Bloch, aí o Hitchcock gostou tanto que o Hitchcock comprou todas as cópias da cidade lá pra ninguém pegar o spoiler do filme dele. Pra ninguém ler antes. Exato. E fez o livro, né, mano? Pô, fez o filme que fez o filme. Eu lembro que eu li esse livro numa tarde, de tão bom que ele era. Eu percebi, caramba, olha, isso aqui é uma coisa simples, com uma trama simples e muito bom, cara. Eu falei, cara, que prende a atenção. Eu quero fazer isso, sabe? Eu sempre tive essa vontade de contar histórias. Eu acho que eu sou um bom contador de histórias. Hoje é um pouco mais aprimorado devido ao estudo relacionado a isso. Mas eu sempre gostei. E foi Psicose o que marcou o Fábio leitor pro Fábio escritor. Foi a partir dali que eu falei, caramba, vou tentar fazer isso. Eu vou botar teu livro aqui, que quando abrir a câmera geral pra ver se a gente pega ele, né? Sim. Tá legal? Bora ver. Eu vi isso no Danilo Gentili, não sei. Aparecendo lá. Tá aparecendo. Pronto, tá aí, ó. Porra, mano, pode crer, mano. E aí, como é que fala? A pegada literária que tu tem, que tu gosta, que tu curte. Tem várias, né? Mas aqui tu é especialista. São os gêneros, né? São gêneros, tem né? literatura fantástica, né? Senhor dos Anéis, toda aquela questão de fantasia, tem ficção científica, né? Tem o ópera espacial, que é o Star Wars, tem distopia, que é toda aquela questão do mundo pós-apocalíptico. E eu gosto de escrever uma parada mais de suspense, mais de investigação, que eu chamo de literatura policial, né? E dentro disso tem um outro subtópicos lá. Mas a minha parada hoje é investigação. Eu lembro que quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, tinha uma pegada de Agatha Christie. Sim, do gênero, sim. Né? Tinha uma galera que gostava muito de gente. Parece um pouco ali em suas essências, mas é policial dela, não é suspeito. É o quê? É policial? Porque assim, a literatura policial ela se divide ali em certo ponto em literatura de mistério e de investigação. A literatura de mistério é toda aquela que aconteceu alguma coisa e o livro todo vai contar pra saber quem é no final. Tipo a novela lá da Odete Roitman, quem matou a Odete Roitman, né? Pode crer. Então aconteceu alguma coisa e a galera vai investigar. Já a literatura de investigação tá acontecendo ao mesmo tempo. O ladrão tá agindo e o policial tá agindo ao mesmo tempo até que eles se pegam em certo momento. Então isso que diferencia. A Agatha Christie era mais do mistério. Aconteceu algo e a gente vai investigar pra chegar lá. Esse livro aqui ele é mais de investigação. Tá acontecendo as coisas ao mesmo tempo. Aí o próximo que eu tô escrevendo já vai ser mistério também. E qual é as influências para te escrever esse livro assim? Porque eu digo assim, quais as experiências que tu teve, que tu absorveu para poder escrever esse livro aí? A primeira influência, não foi influência, mas foi digamos que um motor,
foi uma treta, começando por essa treta aí. Querendo ou não, treta muito cedo no nosso canal. Querendo ou não, se eu falar pra alguém de São Paulo, eu sei que não são todas as pessoas, né? Mas quando eu for, sei lá, num evento literário, falar que eu sou de Belém e minha história é de Belém, eu acho que não gera tanto interesse. Se eu falar, não, essa história se passa em São Paulo, aqui nesse bairro tal. Porque, né, lá também o eixo Rio-São Paulo é um dos polos de literatura no Brasil, né? De vendas, principalmente. Então não gera tanto interesse. Falei, caramba, eu preciso criar alguma coisa que fale sobre Belém, que seja sobre Belém, mas que gere um certo interesse. Aí eu criei uma cidade chamada Santa Cássia nesse livro, que é Belém, só que com outro nome. Entendi. As ruas nome são as mesmas. Fantasia, nome fictício. E... Mas isso tu criou é porque tem algum problema? Não, eu queria meio que burlar tudo isso. Era? Eu já recebi umas críticas de falar assim, caramba, tu não pode negar as tuas origens, mas eu não nego, cara. E eu acho que literatura, principalmente escrita, qualquer forma de arte, tu não tem que se prender a nada. Sabe? Tem gente que, sei lá, o cara passou a vida toda na cidade nova, mas fala sobre o Alasca sem ter ido no Alasca. Eu não vejo problema, o cara tem liberdade pra fazer o que ele quiser. Mas se tiver internet hoje em dia, o cara pesquisa tudo, às vezes sabe muito mais do que o cara que tá lá no Alasca. Exatamente, pô. Eu acho que isso... Quantos lugares aqui em Belém, no Pará, tu não conhece, que o cara de fora conhece mais do que tu, porque já foi, já viu, e a gente nem sabe. Eu concordo contigo nisso aí, cara. E aí foi esse intuito, né, de criar uma cidade. O outro foi no intuito de... Esse aqui é meu primeiro livro de investigação. Eu comecei no terror. E quando eu comecei no terror, eu comecei com uma galera daqui de Belém no terror. O terror em Belém é muito forte. Tem muitos autores de terror aqui em Belém. Tem muitas lendas, né, de terror aqui em Belém, né? Porque a gente é meio favorecido para isso, né? A gente tem ali a parte ribeirinha, onde toda essa questão de visagem, de lenda falado de forma oral, né? Passado de tio para sobrinho, isso, de avó para neto. Então a gente tem essa questão mística muito forte aqui na área norte, né? Então aqui em Belém tem grandes autores de terror. E eu iniciei no círculo literário aqui em Belém conhecendo essa galera. Então eu falei, caramba, eu preciso ser um escritor de terror também. Só que eu me vi preso a parecer um escritor de terror. Como se, sei lá, eu tinha que andar no cemitério, eu tinha que ficar todo de preto, sabe? Falar que minha vida é só vendo fantasma por aí. E tinha esse estigma de, caramba, eu preciso parecer isso, mas eu nunca quis parecer isso. Pô, sou um cara normal, tudo bem, eu não quero ser esse cara trevoso do terror. E eu me via muito preso. E começar a escrever sobre investigação foi uma forma de me libertar em relação a tudo isso. Então esse livro aqui é o meu primeiro livro investigativo, né, que de fato tem uma identidade de Fábio de Andrade, agora tá aí. E foi esse um dos primeiros intuitos para eu estar escrevendo isso aqui.